Fala, esse áudio tem um endereço, tá? A respeito das ações da maioria dos socialistas, né? A grande maioria faz campanha política de governo, né? E na verdade defende o intuito de defender outro regime. Então, assim, eles se aproveitam do governo, do espaço de liberdade, do governo capitalista, do regime capitalista, vamos dizer assim. Talvez eu erre alguma nomenclatura aqui, tá? Vamos chamar de regime, sistema de governo, vai. Capitalista para praticar, entre aspas, boas ações a fim de captar pessoas para o regime socialista, que é um outro plano, uma outra estrutura onde sai de cena as ações de governo e também sai de cena as ações de Estado, né? Tudo é trocado, né? Então, para eles, o nosso regime é um regime capitalista e burguês e obsoleto, e por isso o ódio aos conservadores ele precisa ser todo reinventado, né? Só que não fica evidente nunca. Eu vou tentar também com o tempo achar, por conta própria, algumas propostas, assim, já que eles não estão dispostos aí a revelar como é que seria essa Constituição, a estrutura dela e a proposta por eles, porque é lógico, né, se eles sentem ódio da instituição brasileira, né, ela tem base também na instituição, eu creio que americana, então nada mais justo para eles se basearem em outra Constituição, quer dizer, Constituição para poder fundamentar as ações do socialismo, né? E fazendo assim, de fato, rompendo com as estruturas conhecidas de modo geral. É lógico que isso está na pauta e mais que necessário para qualquer idiota ou leigo que queira que saiba o mínimo sobre o assunto. Então, assim, mas só que isso é tão velado e que ninguém foi sabendo. Então, assim, a preocupação deles é mais um ataque direto ao capitalismo e seus erros, digamos assim, do que demonstrar de forma a eficiência das suas propostas, se é que existam boas propostas, né? Então, por isso, por muito tempo eles ficaram camuflados, porque se eles mostrassem, né, revelassem a proposta, talvez não fosse tão atrativo assim. Então é preciso atrair por vias capitalistas, né, para depois mostrar realmente as intenções. Mas depois que o regime vira, tá? Essas intenções elas têm que ser ocultas o máximo possível, como o próprio Satã mesmo. Que a pessoa vai conhecer o inferno só quando ela estiver lá. Até então é uma maravilha. A propaganda é maravilhosa, sabe? Dos benefícios, né? É como se fosse uma comparação até que justa. Você tem os benefícios que eles te propõem aqui na Terra, sabe? Mas só que eles não te revelam que depois tem o inferno, né? Esse benefício vai sair caro. Mesma coisa. Eles podem dar casa, eles podem levar água para o Nordeste, etc. Só que o que fica por baixo dos panos aí é o quão isso tem peso e o quão caro fica depois para as pessoas envolvidas, né? Então eu coloquei que os socialistas fazem boa campanha de política de governo quando na verdade defendem outro regime de política de Estado e não como é que é de Estado? Esse, de certa forma, lembra um pouco a postura maquiavélica, né, de ações de governo, né? Que pode implicar também uma estrutura também nova de ações de Estado, mas e aí vai voltar num debate bem antigo, sabe? Eu tive a oportunidade de pegar uma disciplina ética que envolve esses três fulanos, né? O Kant, o Aristóteles e o Mill. Desses aí eu não lembro do Aristóteles, mas eu lembro muito bem do Kant.
E apesar de Aristóteles também ser... Eu lembro os livros, foram livros que teriam que ser lidos na íntegra para o início do debate. 3 livros. Um é o Utilitarismo de Stuart Mill, liberal. Outro seria a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Kant. É o mesmo livro que o Clóvis de Burgos fala lá, ficou bem popular aí na questão do brio, né? Um livro difícil de ler pra caramba. E o Ética Nicômaco, para saber o que seria uma boa vontade, né? Tipo, um agir bem de forma ética, sabe? Seria um agir que ajuda o maior número de pessoas, mesmo que um número pequeno pague por isso. De outra maneira, né? Evitar, aumentar a alegria e evitar a dor, né? Então, isso pode ser usado, por exemplo, para analisar a questão da China, né? E a questão da pandemia, né? Por exemplo, se a China tivesse fechado seus portos, seria ruim para ela, extremamente ruim. Talvez sua economia empobrecesse e jamais ela pudesse mais concorrer contra os Estados Unidos, se ela perdesse muito valor econômico por causa das consequências das mortes, não só das mortes, mas de tudo, né? Do que ela poderia sofrer com falta de exportação e tal. Ela ficaria praticamente ilhada do mundo, né? Só que seria um benefício para o mundo, sabe? Então, assim, para evitar um mal maior, ela teria que abrir mão eu acho justo, porque se veio de lá a pestilência, assim, seria não só justo, como necessário ela se isolar para o mundo não sofrer as consequências. Só que não. Ela sabia que se ela abrisse para o mundo e espalhasse isso para o maior número de pessoas, ela usou o Stuart Mill ao contrário. Então, tipo, eu abro para o mundo e contamino o maior número de pessoas para que eu possa ser a menos culpada, porque aí uma vez que esse bicho entra numa nação, cada nação vai ser responsável por sua saúde, sabe? Então, meio que pulverizo a culpa, né? Eu deixo de ser o único culpado, apesar de ser o país de origem. Só como a filosofia trata da origem, sabe? Causa e efeito, né? Ou seja, se a China não deixa essa pestilência sair, como é que os outros países vão sofrer as consequências, inclusive econômicas, como é que eles vão ser penalizados, sabe? Então, assim, seria um mal necessário, né? Só que ela fez o contrário, ela falou: o que eu posso fazer para contaminar o maior número de gente possível para que a culpa não seja minha, sabe? É bem bizarro, né? Mas ninguém pensa isso, que isso é um outro nível de raciocínio que está papo fora do conhecimento comunista. Aí, um dos filósofos políticos, né, como Maquiavel, né, abordaram essa tensão, né, entre a virtude, né, a capacidade de governar com eficácia, e a moral, né, agir com retidão moral. Né? Maquiavel, em particular, via a política como uma arena onde a eficácia e a manutenção do poder muitas vezes sobrepõe a moral tradicional. É lógico que esse texto não é meu, não tem um título específico, nem uma pessoa. Consegui arrumar aqui, preciso dizer por qual mês, mas só como uma base de reflexão, né? Por isso que eu não vou pôr ele lá, porque quando for de fato eu tiver muita interferência no texto, eu coloco embaixo do vídeo. Então, Maquiavel, em particular, via a política como uma área onde a eficácia e a manutenção do poder muitas vezes sobrepõem a moral tradicional. Então, com a questão da pandemia mesmo, eu não queria voltar nesse assunto da pandemia. Pô, eu fiz uns 10 vídeos falando sobre o assunto da pandemia, mas talvez esse seja o mais interessante para explicar isso. A lógica de Mill, né? Você poupar o maior número de pessoas assim, e o quanto que isso ficou de fora. Realmente eu não lembro, infelizmente eu não lembro o conteúdo do Ética Nicômaco, mas se não me engano é mais uma voltada para a felicidade, né? O estado de felicidade. Mas eu acho que o conflito maior ficou entre Kant e Mill vindo com a proposta: um bem só um bem, quando ele, como diz, ele beneficia o maior número de pessoas, mesmo que algumas outras não. E o Kant tem uma visão meio que angelical
fora da realidade, né? Que seria um bem em si mesmo, né? Então, se uma intenção é boa, então ela já é boa, independente do resultado, sabe? Diferente de mil que só via a beleza no resultado, né? Só que isso misturando com jogando Maquiavel aí vai dar um tempero, você consegue ver que muitos governos eles fazem isso, sabe? Faz o povo pagar o preço, ou o mundo pagar o preço para que o governante seja pouco prejudicado, sabe? Tudo vale para a manutenção do governante, em síntese é isso. Tem a ver também um pouco com o Leviatã, etc. Mas tem, no caso dos partidos socialistas, né? Ou qualquer corrente política, na verdade, há sempre um risco de desafeto entre o discurso da campanha, né? Desafeto, não, desculpa. Desfazamento entre o discurso da campanha, né? Uma ruptura, né? Entre o discurso que é dito e o que é na prática, né? O que é apresentado na prática. O que a esquerda faz? Ela não conta o que ela vai fazer a longo prazo. Faz parte do modo de agir, do modus operandi. Ela não conta o que, que será feito a longo prazo. Só importando o que é feito a curto prazo no intuito dos meios para atingir um fim, sabe? E aí a gente volta de novo nesse debate desses três caras. Vou deixar de fora o Aristóteles só para não lembrar da obra, sabe? Diferente da direita, por que a direita não tem projeto? Porque o projeto da esquerda não é o projeto de governo, é um projeto global, global no sentido assim, além de ser internacional, porque começou na União Soviética, se espalhou pelo mundo, além disso a ideia de transformar a sociedade ser algo global e internacional, existe uma cartilha, um plano bem definido sobre esse plano. Os meandros desse plano, os detalhes assim, não podem ser, digamos assim, explicitados, vamos dizer. E também, mesmo que fossem, não teria feito algum, sabe? Porque só saberia mesmo dos detalhes quem está envolvido com política, sabe? A massa mesmo passaria batido, não conseguiria interpretar as intenções, digamos assim, né? Se é que elas existem, mas creio que sim, por isso que eu estou fazendo esse áudio aqui. E aí, dessa desejo de transformações profundas no modelo de Estado e de sociedade, né? Isso não é exclusivo do socialismo, sabe? Pode acontecer com os liberais, conservadores, etc. Mas eu quero dizer deles assim, em particular, porque existe todo um sistema, né? Que parte do livro Capital e tantos outros livros que Marx fez, né? Então tem digamos assim, tem evoluído em várias áreas, assim, seguindo praticamente e basicamente a mesma cartilha. Então, assim, tem referência, textura e tem o pano de fundo, digamos, de corpo, assim, de peso, sabe? E feito e montado a longo prazo, né? Tem constância, profundidade, etc. Sabe? Muitos pensadores envolvidos, etc. E não só uma, né? Ou qualquer coisa do tipo, né? Por mais que os liberais, praticamente, coitados, eles têm os livros mais voltados aí para a crítica de Marx. Talvez, acho que a grande contribuição de Marx talvez seja de ter instigado os liberais a voltarem a produzir, né? Nem que fosse a princípio, a refutar Marx, mas botar para fora o que eles pretendem, saber como é que acontece a coisa, né? Da economia, sabe? E começa com essa tentativa de refutarem Marx, e aí e vai se ampliando para os objetivos assim mais originais, né? Fora desse estado que a filosofia está, né? Decadente, assim, que só fica discutindo coisas relacionadas à política, sabe? Mas é o que está aí no momento, né? Então não tem como sair fora por enquanto. Mais uma vez e milhares de vezes eu vou fazer talvez hoje mais 2 vídeos de fábulas explicando o mesmíssimo assunto, só que com a linguagem muito mais simples, que é justamente aquilo que é pregado e o bem que se faz da esquerda, ao meu ver, e a análise de tudo que aconteceu durante a história, porque eles têm tudo que é feito nesse debate, né, dessa disciplina, é o seguinte:
A premissa era a seguinte: tudo que é feito deveria, pelo menos, ser feito com um objetivo verdadeiro. Então, tipo, e o objetivo verdadeiro é sempre voltado para um bem, sabe? Quando eu falo bem, eu não estou falando um bem em si, estou falando. Então, sei lá, eu vou dar uma casa para alguém que é pobre, porque a pessoa é pobre, eu dando a casa eu posso ajudar ela de alguma maneira, pelo menos ela vai precisar de pagar aluguel, um exemplo. Só que se eu fizer isso, e se eu sou o Estado e faço isso, na verdade eu estou repassando verba, né? Eu não estou dando, porque o Estado não tem nada, né? Vale lembrar aí o livro Anatomia do Estado. Então, assim, que isso fique bem claro. O que eles fazem? Não, eles fazem o bem e fazem propaganda de si mesmos, então, como se fossem eles para a figura ser a encarnação da justiça ou do bem, assim. Então, eles fazem propaganda de si próprios, mas com dinheiro dos outros, sabe? Com dinheiro que é do próprio povo. Isso é um grande erro e precisa ser desmascarado. Outra coisa é esconder as intenções. Então, assim, muitas dessas ações, boas ações, vamos dizer assim, né? Tem fundamento maquiavélico por trás, sabe? Como uma isca, né? Que tem cara de... Tem cara de... tem cara de minhoca, por exemplo, se o peixe via lá, né? Fosse um peixe, né? Tem lá um ferro por dentro lá. É uma armadilha perfeita, né? Porque tem cara de minhoca, tem movimento de minhoca, tem cheiro de minhoca, tem tudo com minhoca, mas por dentro tem um ferro instalado ali que uma vez que o peixe fisga, ele não consegue mais tirar. Na maioria dos casos, né? Lógico, talvez aqueles que acordam são aqueles peixes que estavam próximos do abate, mas conseguiram ter um cara saiu da caverna, né? Tipo, teve um tino aí de lucidez. Então é bom deixar claro que há uma distância entre o discurso da campanha, que tenta solucionar coisas imediatas, né, para o projeto ideológico de longo prazo. Não é interessante mostrar para o povo o projeto ideológico de longo prazo, porque pode o próprio projeto não ser interessante, ou pode o próprio projeto ser inconsistente, o próprio projeto ser falho, como no caso do projeto socialista, que não tem um cara que apareça para mostrar que o projeto que seria esse, como é que funcionaria, como é que seriam as leis nesse sistema, você teria que trocar todo o aparelho, se não, o que pode aproveitar ou não, já que eles não gostam de conservadores, então provavelmente não iriam aproveitar nada, mudança de bandeira, mudança de cores, mudança de leis, etc., mudança do estado de segurança, etc., tudo novo, mas só que eles não se propõem a escrever, ou também não sabem, né? Não dá para esperar muita coisa. O máximo que eles conseguem fazer é atacar o capital e propor coisas dentro do sistema capitalista, sabe? Esse é o grande problema. E essa é a bagunça mental que eles acabam causando. Porque quem observa assim de longe acha que está tudo certo, mas não está. Então, eu chamaria de maquiavélico, no sentido de que existe uma manipulação estratégica da imagem e das intenções para alcançar um objetivo amplo que não é imediatamente declarado, mas também é importante distinguir no plano político coerente, ainda que ambicioso ou transformador, e uma verdadeira má-fé deliberada. E usar, né, um bem imediato, por exemplo, políticas sociais populares, né, como meio para um fim ideológico mais radical ou diferente. No entanto, é sempre bom analisar caso a caso. Né? No caso dos comunistas, não tem como. A forma se repete porque, com algumas adaptações, é claro. Né? E aí, para lembrar disso daí, vale essa uma parte anotada aqui. Ó. A distinção entre o bem como o fim em si mesmo e o bem como meio para um fim é uma das questões centrais da filosofia moral política. Por isso que eu falei dessa disciplina, né? Quem forma em filosofia aí, seria bom que também nas ciências políticas, etc., tivesse isso, né? Essa disciplina de filosofia moral e política.
Aí, como eu citei, né, vários pensadores, né, por exemplo, o Kant, né, o bem em si mesmo, né, que eu havia falado, Kant, para Kant o bem moral deve ser praticado por dever e não por interesse ou resultado esperado, sabe? É um dever, uma boa vontade, né, que eles chamam, né, em resumo do livro. Ele dizia que devemos tratar os outros como fins em si mesmos, nunca como meios. Imperativo aí ele desenvolve aquela ideia do imperativo categórico, né? Um princípio ético baseado na razão universal, entre aspas, haja apenas segundo a máxima que possas querer que se torne uma lei universal. Então fazer aquela máxima lá, fazer com aquilo que com o outro que gostaria que ele fizesse com você mesmo, sabe? Tratar o outro tal como gostaria de ser tratado, etc. Aí poderia chamar para conversa também o Platão. No livro da República, Platão fala do bem, né, como uma ideia suprema, um princípio que ilumina todas as ideias. Ele vai falar também, vai puxar sardinha também no filósofo rei, né? Alguns vão interpretar como um princípio de ideia para que pudesse iluminar a tirania, mas eu não vejo dessa maneira. Apesar de estar mais do lado da questão dos três poderes, assim, Montesquieu, né? Não chegaram no Montesquieu ainda. Calma. Para ele, o bem verdadeiro transcende interesses individuais e deve ser buscado pela alma racional. E depois pela alma militar e, por último, pela alma comum, né? Por isso, se aproximaria muito mais de Bolsonaro do que Lula, justamente por isso. Aí, depois, Nicolau Maquiavel, eu já falei, né? Defende o governante. O governante deve fazer o que for necessário para manter o poder. Aí, destoando de Kant, né, como uma proposta oposta aí, diferente de Kant que via o bem, procurava o bem em si mesmo, Maquiavel via o poder. O governante deve fazer o que for necessário para manter o poder e a estabilidade do Estado, mesmo que tenha que agir de forma imoral. O que a China fez? Ela seguiu Maquiavel, ela não destoou, porque inevitavelmente, mesmo que um governo não siga um clássico, sabe, inevitavelmente ele vai ser enquadrado com algum dos pensadores, sabe? A ação dele vai fazer menção, mesmo que indiretamente, a qualquer um desses pensadores aí. E então, em Maquiavel, o bem pode ser um meio estratégico para garantir uma ordem ou alcançar um objetivo político. Jeremy Bentham não li, infelizmente, está na lista também, eu vou procurar algumas coisas dele também. Stuart Mill foi quem eu falei, no defensor do utilitarismo, mas o que ele de Stuart Mill talvez seja o suficiente. Defensor do utilitarismo, o bem é aquilo que traz a maior felicidade para o maior número de pessoas. Então, você lembra lá, ele entra em conflito, né? Ele tinha a possibilidade de fazer o bem, tipo, evitar que a pestilência saísse, né? Usar Kant para evitar que os seus, entre aspas, seus companheiros de mundo, né? Vamos chamar os países aí de companheiros de mundo aí, sofressem com a pestilência que começou lá na China, tivesse a boa ação de não querer para eles esse sofrimento e aí abraçasse para fazer isso ficar concreto o Stuart Mill, fazendo justamente essa máxima aqui, ó. Defensor utilizou bem aquilo que traz a maior felicidade para o maior número de pessoas. Então, não seria as pessoas do resto do mundo, se não fossem infectadas com vírus, não seriam mais felizes? Não teriam menos prejuízo? O mundo não teria menos prejuízo? O Brasil não teria menos prejuízo se a China agisse de forma a seguir os ensinamentos de Mill, né? Sofresse o que chamam de mal necessário, nesse caso, ou mal menor, maior número de pessoas. Para eles, as ações são boas ou más com base nas suas consequências, ou seja, o bem é visto como um meio para maximizar o prazer e minimizar a dor. Como é que a China poderia maximizar o prazer e minimizar a dor? Evitando que a pandemia se espalhasse para o mundo inteiro. Ela minimizaria a dor dos outros países,
quando infelizmente, quando não é possível salvar todos, né, que pelo menos a maioria seja salva. Prevalece aí a ética do apelo à maioria. Vou tentar, em nome de uma maioria, punir mesmo contra a vontade de uma minoria, no caso lá. Aí traz também para a jogada o Aristóteles. O bem supremo é a eudaimonia, a felicidade ou a realização. Eu tinha falado, eu lembrava do Ética Nicomo, mas eu tinha lembrado que era alguma coisa relacionada à felicidade ou a realização, que é um fim último da vida humana. As virtudes são meios para alcançar essa vida plena, mas a própria eudaimonia é um fim em si. E aí também vem aí o São Tomás de Aquino, une a filosofia aristotélica ao cristianismo. O bem supremo é Deus. As ações humanas devem tender para um bem como a participação na ordem divina. O bem é, portanto, tanto um fim último como um guia moral. E outra parte aqui é o bem, fim em si ou meio para um fim. Uma análise filosófica aqui, né? Continuando o material aqui, a história da filosofia moral. Isso aí que eu li antes aí, 26 minutos. Foi só uma introdução. O negócio começa agora. A história da filosofia moral e política está marcada por uma constante tensão entre dois modos de compreender o bem. Acho que eu vou será que eu divido isso, cara? Porque vou dividir, né? Porque aí também fica mais vídeo, né? Vou fazer na segunda parte, vai.